Um lugar. O Gama. Quem ama, Mora no no Gama. Gama. Não. É que eu não sou O do Gama, Gama, gente. cara, eu adoro o Gama. Sério mesmo. O Gama. Adoro o Gama, eu adoro o Gama, cara. Um lugar é o Gama. Você fala, você quer morar, quando aposentar, ir pra praia? Não é negócio de praia, moço. Você fica 3, pra 4 prainha. meses sem. Vai pra prainha aqui, moço. Vai nos clubes aqui. Salve, salve comunidade, salve, salve pessoal, galera que curte a gente, que escuta, que tá a todo momento com esse podcast no ouvido e nos olhos. Seguimos mais uma vez com o episódio 3 da temporada 5 do nosso Horário Vago. Você que tá nos assistindo, não deixe de curtir, compartilhar, seguir no Instagram, vai no YouTube, manda pra sua mãe, pro seu pai, pro seu cachorro, pra todo mundo que você conhece, porque é sucesso. E hoje eu tenho mais uma vez ao meu lado a professora Milena, que está acompanhando a gente nesse Oi, episódio. gente. Uma mesa super especial, né, Milena? Hoje é muito especial mesmo. Aqui na nossa frente hoje temos o professor Ricardo Rocha, professor de filosofia, diretor do 10404 por 12 anos, não me lembro agora, mas esquece esse detalhe. É uma pessoa que hoje está trabalhando, assessorando a deputada Jaqueline Silva na pauta da educação, então é muito importante a conversa que a gente vai ter aqui hoje, né? Professor, a gente já vai começar pedindo para o senhor se apresentar, né? Professor, conta pra gente um pouco da sua história, né? Como foi o caminho até se tornar o coordenador da educação da deputada Jaqueline Silva, passando ali pela educação, pela filosofia, pela direção, pelo chão da sala de aula, né? Conta pra gente um E pouquinho. por que filosofia também? Acho que isso aí a galera também tem que saber. Difícil. Tem que saber. Então, gente, primeiro quero agradecer o convite, né? Ao diretor Tom, a Maria Fernanda, a Milena, o Alexandre, né? Todos da equipe aqui do 102, né? Que é uma escola muito querida. E então, eu tô já nessa luta aí, nessa caminhada há 22 anos, né? Então eu vou começar do início mesmo, né? Por que eu escolhi filosofia? Na verdade, eu queria ser padre. Então, para você ser padre, você tem que fazer a filosofia e depois a teologia, né? Então, desde pequena, eu fui coroinha aqui na paróquia São Sebastião, aqui no Gama. Eu sou nascido e criado no Gama, né? No setor leste. E aí eu era participante da igreja, tudo, e eu despertei e achava que era minha vocação ser sacerdote. E aí eu fiz o ensino médio, morando no seminário, entrei muito novo, entrei com 13 anos no seminário, né? Eu fiz, na verdade, meu último ano do fundamental, que era a 8ª série à época, agora é 9º ano, né? Estudando na escola que eu estava atualmente, que era o SED 6, à época SED 4. E aí fui para o CG, fiz meu ensino médio no CG, morando no seminário. Depois eu comecei o curso de filosofia, né? Lá nos franciscanos, lá no 915 Norte. Hoje até um santuário, né? Basílica Santuário São Francisco de Assis. E aí fiz filosofia lá, né? Fiz 3 anos lá no seminário. Mas no meu último ano, quando eu tinha que ir para o noviciado, que é um período que você tem que estudar as regras da congregação e tudo, aí eu percebi que realmente não era minha vocação. Aí fui para a Universidade Católica e terminei o curso de filosofia lá, né? E aí eu já fiz o concurso para a Secretaria de Educação. E olha o que aconteceu, cara. A prova foi no início de 2003, então há 22 anos atrás. Foi em janeiro. Só que eu estava ainda terminando o curso, eu ia terminar no final de 2003. Aí eu, beleza, fiz, né, o concurso e tal, e eu falei, cara, eu fui muito bem na prova. Aí comecei a rezar para não ser chamado, porque eu ia perder o concurso. E foi o que aconteceu. Em março, 2 meses depois da prova, eu fui chamado. Eu falei, não acredito, mano. Aí eu terminei o curso só em novembro, final do ano, né, 2003. E aí perdi o concurso da Secretaria de Educação e comecei a dar aula em escolas particulares. Eu não sei se vocês lembram que aqui no Gama tinha um CELP, Centro Educacional Ludovico Pavone, que ficava na São Sebastião e depois foi para o setor de indústria, né? Uma escola particular que era ligada à Igreja de São Sebastião. Então eu trabalhei lá por 5 anos, depois dei aula no Arvense, que é uma escola pequenininha, educação infantil e anos iniciais. Então tinha um projeto filosofia para criança. Então eu costumo dizer que eu trabalhei já em todas as etapas, né? Os anos iniciais, os anos finais, ensino médio, EJA e faculdade também. Eu tive oportunidade, né, de dar aula. Então, aí eu fiz filosofia, depois fiz uma especialização também na Católica, né? E aí eu só fui ser chamado na Secretaria de Educação para dar aula mesmo em 2007. Então, de 2003 a 2007 passaram 4 anos. Aí eu tive que fazer outro concurso. E aí eu já fui para Santa Maria, né, para o 100, 404 Santa Maria. Aí começa a minha história na educação pública. E aí hoje eu estou aqui,
Desde falando com você. 2007 até hoje no 407? Não, 404. 404. Eu fiquei lá de 2007 a 2023. Certo. Em 2024 eu vim aqui pro Gama, pro 76. Uhum. A escola que eu tinha estudado 30 anos atrás, né? Certo. E aí agora, nesse ano, eu recebi o convite da deputada Jaqueline Silva, e agora eu tô assessorando ela nessa pasta, nessa área de educação, né? E como que é esse convite? Porque imagina o seguinte, estou dando minha aula, chega um deputado, ei você, vamos aqui agora ser da pasta de educação. Como que é esse convite, professor? Então, Você já tinha engajamento com ela, alguma ligação política, como que funciona? rapaz, eu vou falar pra você, eu sou filho de piauiense, Eu também, né? então já eu sou estamos filho em de casa. piauiense. Cara, eu acho que tem que ser feito algum estudo antropológico, porque você pode ver, todo piauiense ou filho de piauiense, pode ser filho, eu nasci no Gama, bicho, e você tem a política no sangue, cara, no DNA, é uma coisa impressionante. É o Nordeste. Né? Você vai lá, o cara tá lá no barzinho lá, tomando lá, e o cara tá falando de política, ele adora política. E aí eu me envolvi, assim, do ponto de vista, participei de alguns partidos políticos e tal, né? E assim, a minha atuação meio como professor de filosofia, né? Vou até contar um caso que aconteceu comigo em 2023. Chegaram lá duas mães reclamando de mim, porque eu estava falando de política em sala de aula. E aí, fomos lá, teve a reunião de pais, até eu que chamei as mães, aí fui conversar, tal. Ah, professor, porque você fica falando muito de política. Aí eu levei o PPP da escola, levei o currículo em movimento, levei tudo. Falei, olha, se eu não falar de política, aí que eu tô errado. Aí que eu tô descumprindo a lei. Ah, mas você está influenciando os alunos. Mãe, eu sou pago pelo Estado para influenciar. Aí ela ficou assim, mas não é influência negativa. Você sabe o que eu faço em sala de aula? Eu incentivo meus estudantes a fazer o PAS, a fazer o Enem, a estudar, a fazer concurso, sabe? Então, assim, a minha influência é positiva. Então, a gente tem que falar da política na sua dimensão geral, né? As teorias políticas, mas claro que em algum momento vai soltar o ex-presidente, o atual presidente, que não é o foco exatamente, mas também eu não me furto a discutir com os estudantes. Porque hoje a gente tem um movimento também, os professores, e aí não é culpa dos professores, é toda a sociedade que a gente tem essa violência política, estão com medo de falar de política. Tem que falar. Mas, claro, eu até entendo quem foge um pouquinho, porque, cara, você pode ser hoje, né, vítima de um processo, vem um pai, vem um conselheiro tutelar, vem um pastor, vem um padre, sabe? E acontece, né? A gente viu que algumas escolas até do Gama teve isso. Teve uma professora, até colega minha, corrigiu uma estudante na redação e veio a mãe, veio político que não pode falar. Não, a escola, o professor, ele influencia sim. Só que é porque a gente acha que a palavra influenciar é sempre negativa. Não, a gente influencia positivamente. Pelo exemplo, pela fala, incentivar a entrar na universidade, que é outro papo que a gente tem que ter aqui. O que está acontecendo? Que movimento é esse de criminalização da universidade, principalmente pública? As pessoas não quererem mais, sabe? Os meninos hoje têm as cotas e muitos nem utilizam, digamos assim, dessa política pública, desse direito para entrar na universidade. Então, beleza, o professor fala muito, né? Ainda mais se misturar com política. E aí fui caminhando, aí rapaz, olha o que aconteceu. Aí beleza. Primeiro dia na escola eu falei, eu ainda vou ser diretor dessa escola. Já é a política, né? Porque é uma ação política. E aí veio a eleição em 2012, já na gestão democrática. Eu participei da eleição e ganhei a eleição. Né? Aí fiquei 2 mandatos só. Né? Na verdade, eu fiquei 5 anos. Né? Metade do que eu achava. Metade. Não é puxa-saco, mas a escola foi transformada, a comunidade, como o 404 é conhecido, parece que o Ricardo fez parte daquela escola desde a construção, né? Por isso que na minha mentalidade, 10, 12 anos, né, de gestão. Não, na verdade, eu ando por Santa Maria, eu moro no Gama, mas eu circulo muito lá. E tem gente que até... Ricardo, me arruma uma vaga lá no quase... Bicho, eu nem tô trabalhando mais lá, velho. Porque tem gente que acha que eu até hoje sou o diretor da escola, né? Mas porque isso acontece, acho que foi uma identificação muito grande, né? Isso me levou para a política partidária e participar de uma eleição, que foi em 2022. Né? Eu fiquei, então, 2 mandatos como diretor eleito, reeleito. Depois voltei para a sala de aula, né? Fiquei de 2017 até 2023 em sala de aula, lá no 404. E aí em 2022 eu recebi um convite. Na verdade foi do professor Israel Batista. Vocês devem conhecer, ele é muito famoso, professor de cursinho. Ele era deputado federal, né? E aí ele me convidou para participar de um projeto político dele. Ele ia
ter vários candidatos a distritais para ser uma base também para ele, né? E aí cara, foi de bate pronto. Ele falou, não, você pensa, você me dá a resposta. Eu só falei com a esposa, né? Porque você tem que fechar com a família, porque é uma coisa muito importante, mexe com toda a família. E aí eu falei, pode contar comigo, sou candidato. E ali em 2021, ainda na pandemia, né? Toda aquela dificuldade. E aí em 2022 fui candidato a deputado distrital. Por conta digamos assim, da estrutura que a gente tinha, primeira eleição e tudo, pouco recurso. Então a minha campanha praticamente ficou só em Santa Maria. Não veio pro Gama, né? Praticamente foi Santa Maria e tudo. Eu tive uma boa votação, né? Quase 4 mil votos, para alguém do meu tamanho, digamos assim, ou até onde eu era conhecido. E Santa Maria é uma cidade que a deputada mora, né? Até hoje. Ela é praticamente nascida em Santa Maria e ela tem toda uma história no comércio, né? Como empreendedora da cidade. E depois ela se candidatou 4 vezes, né? Para ganhar a eleição. E a gente tem uma história até um pouco parecida, né? De estudar na escola pública, ser filho de trabalhador e tudo. E aí, beleza, passou esse tempo e ela me convidou. Professor, eu queria contar contigo. Eu queria uma parceria para você cuidar da parte de educação do meu mandato, de ajudar as escolas, visitar as escolas, ouvir as demandas das escolas. Né? Você tem essa história aqui em Santa Maria, tem essa história na educação, foi diretor de escola, conhece a realidade, né? Porque ela não é da área de educação. Né? E ela ajuda muito a educação, ela tem uma pauta muito forte, tem vários projetos de leis aprovados na área de educação. Então eu entro nesse contexto de colaborar, né, no mandato, ela até chama mandato compartilhado, a gente conquistar várias políticas públicas através do mandato da deputada Jaqueline Silva. É legal porque ela pega um professor para trabalhar na pasta de educação, né? Uhum. A gente não vai fugir ali do que a gente tem de competência, isso é bem legal. E ainda nessa questão a gente tem que falar de política e a gente tem que falar na escola. Porque se a gente não falar da escola, de política, de religião, a galera... Não, tem que se discutir sim, tem que ser na escola. Sim. Porque se você não discutir na escola, quando eu falo de êxodo rural, o menino professor, êxodo não está na Bíblia, eu falo também. Aí a gente tem que relacionar isso e ter a competência realmente para poder evitar ali um viés mais ideológico. Mas os meninos sabem, eles não são bobos, a gente também sabe do nosso papel e seguimos, né? Sim. Sempre lembrar que a educação não é neutra, né? A educação ela é política. Aí a gente sempre tem que se perguntar de qual lado político a gente está, né? Do opressor ou do oprimido. Porque assim, os últimos anos foram muito complicados para a educação como um todo, e principalmente para né, você é de ciências humanas também, a Milena, a gente que é de humanos, a gente trabalha esses temas, é muito, sabe, às vezes toca muito digamos assim, nas crenças que esses estudantes trazem de casa, da religião deles, né? E muitas vezes a escola vai ser esse espaço mesmo de conflito. Tem um amigo meu chamado Hélio, que ele tem uma história também muito reconhecida em Santa Maria, trabalhou muitos anos na regional, foi diretor de escola e tal. E ele fala assim, cara, a escola é um ambiente do conflito, é o espaço do conflito, não é do confronto. Confronto é sair na porrada, você brigar lá e tudo, qualquer motivo. Mas o conflito de ideias. E a gente perdeu essa dimensão de ter uma discussão apenas no nível das ideias. Cara, cansei de fazer lá, como diretor de escola, coordenações coletivas. Coordenações, pessoal, para quem não sabe, são aqueles momentos onde os professores, né, o horário lá reservado, reunião de professores com a gestão para você falar sobre os problemas da escola, os projetos. E a gente fazia muitos debates. E saía dali, a gente ia tomar um café, ia tomar uma cerveja. Então, assim, às vezes a gente discordando frontalmente. Então essa dimensão, isso é política, é o diálogo, é o conflito de ideias. E o que você falou, é muito importante, que a escola, muitas vezes, o aluno só tem, o estudante, eu gosto de falar estudante, só tem esse espaço de diferente, ele vai ouvir coisas diferentes apenas na escola. Porque as redes sociais, a gente sabe, os algoritmos, não é isso? Vão levando todos nós, na verdade, para bolhas. E a escola ela tem que ser esse espaço que vai furar essas bolhas, vai levar o estudante a pensar diferente daquilo que ele está acostumado a pensar, a viver, a vivenciar. Então, se a gente abre mão dessa dimensão da escola, acho que da educação, aí pronto, a educação morre, né? Como espaço do novo, da dialética, a filosofia aí, Milena, do debate, do diálogo, né? Mas nesse nível que a gente se perdeu. Né? Que é o conflito de ideias, é uma discussão no nível de ideias, Platão aí e tudo.
Ouvindo o professor Ricardo falar agora, a Milena teve essa experiência, queria ter sido aluno dele, cara. E a gente já tá falando aqui de dialética, até jogando a filosofia, importante demais isso aí. Na verdade, a Milena, ela estudou no período que eu fui diretor, Sim. né? Olha Aí, mas eu acho que ela se espelhou, né? Falou, pô, Ricardo, diretor, Fazer tal, quero ser filosofia diretor, também. quero ser diretor de escola, vou fazer filosofia. Não posso Tá falar seguindo pro o caminho. Tom que eu vou ser diretora do 102 porque ele tá aqui do meu lado, mas... Entendi. Olha aí, ó, já tem um ponto aí, legal. Pode comentar. Ó, já tem 2 novos legais aí pra poder pegar de experiência. A gente tá falando bastante sobre educação e a gente tem um tópico específico sobre educação. Acho que seria bacana a gente pular para ele pra gente não perder o nosso gancho, né? Porque existe um tópico aqui muito sensível pra mim, que é sobre aquele projeto que foi desenvolvido no 404, que colocou a Santa Maria no mapa da UNB. A gente quer que o senhor fale sobre isso pra gente, porque assim, o 404 é uma escola pública, assim como o 102 de muita qualidade, e assim, eu lembro que a gente aprovava 40 meninos da Santa Maria para diversos cursos da UNB. Então saiu gente para ser professor como eu, e eu sou fruto desse projeto. Saiu gente que foi para o direito, para medicina, para todos os cursos. O 404, durante a gestão do Ricardo, era a escola que deixava a gente sonhar com o que a gente queria. Eu sonhava em ser professora de filosofia, realizei, mas tive amigos que sonharam em ser médicos, eles ainda estão na graduação, porque a graduação é um pouco mais longa, mas estão ali. Então, esse projeto fazia com que a gente acreditasse ser possível. Eu entrei no 404 e eu acreditava que eu ia para a UNB. E eu fui para a UNB, né? Lembro que do dia que eu entrei na UNB, só da minha sala fomos 10. Em uma escola, só da mesma sala, 10. Meu grupo de 10 amigos, a gente tem uma foto histórica, né? E a gente começou a ver que a galera conseguia entrar de 5, né? Eu tinha um grupo de 5 amigos, todo mundo entrava. E isso começou a influenciar, a Santa Maria começou a viver a UNB. Eu lembro de pegar ônibus, voltar da UNB à noite, o ônibus da Santa Maria ser um ônibus de ex-alunos do 404 que estavam voltando da UNB. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então, Milena, essa história, ela começa lá em 2009, 2010, né? Aí, olha que o tempo, né? A linha do tempo. Eu só me torno diretor em 2012, então 3, 4 anos depois. A gente tinha, na verdade, um grupo de professores que tinha um sonho de uma escola diferente. Porque qual era o grande problema da gente do ensino médio? Qual é a identidade do ensino médio? Não é? Para que serve o ensino médio? E aí tinha aquele grupo, né? E aí também aí vem as tendências pedagógicas, né? As teorias pedagógicas falam, educar para a vida. E a gente tinha um olhar tipo assim, mas beleza, educar para a vida, o que isso significa? Né? Não que também a escola tem que se tornar, eu também não sou da opinião que a escola tem que se tornar um cursinho pré-pais. Não é isso. Eu acho que porque nem todo mundo quer fazer universidade. Também a gente sabe disso. Só que, cara, eu chamava, Tom, de crime, é um crime pedagógico a escola que não fala do PAS, não fala do Enem. Porque, cara, hoje hoje não, já faz alguns bons anos, a metade das vagas é para um aluno da escola pública. Como é que eu não vou despertar nesse menino? E aí, claro que aí também tem um indivíduo. Eu não vou dizer que é o professor que molda, é o professor que... Não, o professor tem uma responsabilidade, uma influência muito grande, mas o indivíduo, você mesmo, é fruto de uma educação de qualidade. As nossas escolas públicas do DF são escolas de qualidade. E vai depender também muito do indivíduo. Então, lá em 2009, 2010, um grupo de professores, a gente tinha esse pensamento, cara, a gente tem que pensar um ensino médio diferente. Tem uma galera aqui, e a gente identificava nos meninos e nas meninas esse sonho, esse objetivo de entrar na universidade. O que a gente pode fazer para... Aí a gente criou, nós mesmos, por conta própria, aulões. Então, os aulões que depois a gente organizou de forma mais orgânica, digamos assim, mas a gente já começou lá atrás, 2009, 2010, o professor a gente dava aula no horário de coordenação, no horário contrário à regência, sábado de reposição a gente dava aulão. Então foi uma coisa que começou com a gente. Só que aí a gente pensou assim, rapaz, vai vir a eleição aí. A gente podia então pensar de forma institucional. Por que não a gente participar da eleição, montar uma chapa e disputar um projeto de escola? Porque assim, claro, o meu nome aparece, né, Tom? Assim, você como diretor, eu também, o diretor, tal escola e tudo. Mas claro, a gente está liderando um processo que é coletivo.
A gente tinha um grupo ali junto, né? A minha vice-diretora, a Arlene, à época, depois a Ismênia, né? E aí os professores, o Marcão, o Estil, a Paola, o Felipe, né? A Leiva. Então, Luciana, Leonel, um monte de gente, sabe? Que a gente era um grupo que pensava esse projeto de escola, né? E, claro, também as coisas não eram tão fáceis. Teve gente que não acreditava muito. Ah, a escola vai falar só do PAS. Não, nós vamos falar de tudo. Só que a gente vai dar um destaque para o PAS. Eu falo até mais o PAS do que o Enem, até. Porque a gente acreditava que o PAS é mais fácil, né, gente? O menino do DF, ele disputa só com o menino da escola pública do DF. Ele está disputando com o cara sabe, lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, que aí é o caso do Enem, por exemplo. Então, desse grupo, a gente... E aí tomamos o poder. Né? Tomamos o poder através da eleição, democraticamente, né? Porque falar agora, né, dessa palavra aí parece até que foi um golpe, né? Golpe de Estado na Santa Maria. Não é? Então a gente disputou, golpe do bem, a gente disputou o espaço político e teve disputa, viu? Teve uma professora que montou uma chapa, já tinha, e a gente disputou, né? Essa visão de escola e permaneceu por muitos anos nessa ideia de que... Porque a gente sentia que tinha essa vocação. E aí o que você falou, Milena. A gente chegou ano a aprovar 48 alunos na UNB. Uma escola de periferia. A gente fala, e é mesmo, geograficamente é a última escola da saída sul. Porque você dá mais 2, 3 quilômetros já é o Goiás. Tanto é que a gente recebia muitos alunos ali do Novo Gama, Valparaíso. Como também a realidade do 102, né? Recebe muitos alunos aqui do nosso entorno sul. Então, a partir dali, né, desse grupo se organizou, a gente ganhou a eleição e a gente começou a estruturar, então, o projeto de escola. Por isso que, cara, assim, aí a gente pensou, cara, nós somos de humanas, nós somos, né, de outras áreas também, mas a gente precisa disciplinar a escola, organizar o horário. Então, assim, essas coisas chatas que às vezes os estudantes não entendem, ou às vezes nem os professores, é muito importante. Organizar a entrada, horário. Então, assim, cara, tipo assim, a gente tinha um segundo horário e a gente passou, não, velho, nós vamos cortar esse trem. Então, assim, o menino chegava atrasado, falou, velho, você só entra com seu pai. Aí o menino saía revoltado, pegava pedra, jogava no telhado da escola, chamava conselheiro tutelar. Eu falei, bicho, eu tô só cumprindo a regra, eu tô cumprindo. E pasmem, o Tom com certeza já vive essa experiência. Muitas vezes os alunos atrasados são os que moram perto da escola. Não é o menino que pega ônibus, porque ele vai pegar ônibus bem mais cedo. Cara, eu tinha aluno aqui no 76, aí já vindo pra cá, o moleque acordava 4 horas, velho, lá no Ocidental, mano. E o cara chegava às 6h30, 7 horas na escola. O menino do lado chegava atrás. Ah, não dá. Então, disciplina, organização, sabe? Processos. E porque eu sou meio metódico, né, esse negócio. São importantíssimos. Não fazer, porque nós da educação, e aí vem de cima até embaixo. Muitas vezes a gente trata de forma improvisada os processos, sabe? Por exemplo, chegava um aluno na minha sala. Só um exemplo para você ver como eu era sistemático. Chegava um menino, eu estou aqui na minha sala, na minha mesa, com um grampeador. Ô Ricardo, me presta o grampeador. Tá bem aqui. Não. Vai lá na mecanografia, você tem que ir lá que é o lugar que o aluno tem que ir. Por que isso, gente? Porque assim, o que tem que chegar para o diretor são as grandes questões, os grandes problemas da escola. O diretor tem que ficar mais solto, hoje visitar os deputados, pedir uma emenda, ir atrás de uma obra, ir atrás de melhorias para isso. Se eu como diretor, e no início eu era assim, muito empolgado, queria resolver tudo e tal, eu falei, não. Aí uns colegas que já tinham sido diretor, Ricardo, vai mais devagar, você tem que ser a última palavra. Se você já tem uma briga ali, se você já chega e já... Se você não resolver, quem vai resolver? Porque você é a última palavra. Tem um coordenador, o supervisor, o vice-diretor, depois tem que chegar em você. Então, essas questões eu vou lembrando aqui na minha cabeça, tem essas lembranças, porque são importantes. Aí, então a gente organizou muito isso, a gente criou muitos projetos. Por exemplo, a gincana, parece uma coisa simples, uma coisa de escola. Cara, ali você trabalha a ética, a competição, a partir ali da cooperação também. Então os meninos davam a vida, cara. E aí o resultado saía na festa junina. A gente criou a festa junina. Por quê? Porque as pessoas falavam assim, não, aqui no 404 não pode ter festa junina, porque é muito perigoso. Né? Perto da faixa de Gaza, perto do condomínio Porto Rico. Né? Porque, são uma região perigosa. Cara, nós criamos a festa junina, nunca teve um incidente grave, nada.
Até assim, umas briguinhas, tudo, mas, né? Era engraçado que às vezes os meninos falavam assim, aí professor, ô Ricardo, na festa lá, nos cantinhos, tinha uns meninos fumando uma maconha, um negócio. Eu falei, cara, os pebas também merecem cultura. Eles têm que ter cultura. O que tem o bichinho? Não que eu incentivo nada, eu achava errado. Só que o que acontecia? Se eu chegar lá no menino e falar, velho, dá licença, você tá expulso. Esse cara vai lá fora, ele pega uma arma, ele vai pegar uma pedra, vai jogar, vai bater na cabeça de alguém. Eu pensava tudo nisso. Eu falei, deixa lá, não tá criando confusão, não tá... A gente tem que lidar no nosso contexto. Então os meninos falaram peba, agora não sei se chama mais esse nome, né? Eu ainda chamo de peba. Peba. Eu falei, não, os peba também tem que ter cultura. E na larica ele ainda compra mais. Não é? Assim, vai Grana pra escola. consumir as coisas da escola. O Tom não pode ter essa parte. O Tom vai pedir vários recortes. O Tom vai- Eu queria lembrar que a gente falando duas coisas, né? O Ricardo falou que... Vou rememorar. Primeiro que o Ricardo falou que ele era o diretor e talvez o Ricardo falando assim pareça que ele fosse um diretor inacessível e não era, muito pelo contrário. Às vezes eu tava ali no pátio, parava para beber uma água ali, eu ficava o horário conversando sobre política. O professor tava onde? Tava conversando com o Ricardo. Hoje eu sou professora, se o menino fala, tava ali conversando com o Tom, eu falo, sacanagem, né, cara? Perdendo a minha aula, É verdade. mas na minha vez eu fazia. E outra coisa, lembrar que a festa junina ou julina, né, do 404 era aberta à comunidade. Então, assim, era o portão da escola aberto e todo mundo entrava. E era uma competitividade, assim, era uma coisa tão boa, porque a gente vendia bingo, né? E aí, assim, eu saía da escola e entrava em todos os bares da Santa Maria para vender para os idosos a cartela de bingo. Então a gente tinha os idosos, a gente tinha os pebos, os professores, os alunos, os pais dos alunos, gente vindo do Gama. Eu lembro que era Todo impossível. mundo competindo por um airfry. Não, era celular da Samsung, R$1.000, não era? Era, depois Era teve... prêmio de Era, verdade. televisão, coisa tipo assim, 50 polegadas, negócio. Caraca, eu devia ter participado desse bingo. Todos os idosos da Santa Maria iam. E acabou se tornando uma festa tradicional da cidade. Então não era coisa mais... Fugiu ali... Porque é isso, cara. A escola, ela tá ali no território, mas ela tá ligada à cidade, né? Então assim, a gente passou a ser a maior festa junina, era esperada por conta do bingo, por conta do resultado da gincana. Então era uma integração muito grande, né? Então, você falando também do diretor, é engraçado, que aí eu cobrava muito, Tom, os meninos ficaram na sala, né? Então eu falei, por que você tá fora de sala, cara? Vai pra sala, bicho. Aí teve uma vez, cara, que o menino falou assim, aí eu falei assim, por que você tá matando a aula? Aí o aluno foi e falou assim pra mim, cara, ô diretor, essa aula que tá me matando. Aí eu achei, pô, bicho, tua resposta foi tão inteligente, cara, dá um giro aí, depois tu volta pra essa aula aí. Então assim, a gente também, era aquela coisa de você arrochar por um lado, você ser duro, aí eu vou puxar lá na religião, o franciscano, o São Francisco de Assis, né? É o vigor e a ternura, você tem que ser vigoroso, você tem que ser às vezes duro em alguns momentos, mas também você tem que ser terno, você também tem que ser gentil, acolher as demandas dos estudantes, olhar olho no olho. E eles começam a, pô, o diretor é assim, ele me escuta, ele tá aqui, a gente bate um papo, né? Então assim, eu acho que isso é muito importante, né? E aí foi a minha construção, a minha história, a minha trajetória, até a gente construir esses resultados, né? Isso é muito legal, falando da acessibilidade. Como que o diretor fica acessível, né? A gente encontra o Tom de vez em quando no intervalo, na batalha de rima. Aí quando você vê, ele tá lá com o moleque totalmente empolgado e os meninos filmando e animadaço, porque incentiva os meninos a participarem. Professor Ricardo, emendando já nesse contexto de educação, dentro do seu período de gestão, qual foi o maior desafio que você encontra enquanto educação e gestor de uma escola? Que eu imagino que são inúmeros. E hoje, como responsável pela pauta de educação da deputada Jaqueline Silva, qual o maior desafio também dentro dessa área de educação, agora num outro viés mais administrativo, não sei? Então, lá na escola, o maior desafio, e aí os diretores, acho que enfrentam até hoje, mas é você querer você quer muito fazer, realizar, transformar, só que aí você não tem, muitas vezes, o suporte e também o suporte financeiro, né? O PEDAF, que é o dinheiro que o GDF manda para as escolas, que foi uma ideia muito boa, que veio lá em 2008, é sensacional, porque assim, antes as escolas dependiam exclusivamente da Secretaria de Educação, de forma muito centralizada. Então o PEDAF é um recurso que o diretor tem como manejar para resolver logo aquelas demandas. Só que às vezes, na maioria das vezes, o PEDAF vem de forma menor. Por exemplo, o 102 é um município, 404 também, a gente tinha quase 2.000 alunos, era muito.
pô, isso aí é um valor pequeno, sem aquela a previsibilidade, sabe? Pô, será que vai sair agora em janeiro? Será que vai... Pô, tem que sair em dezembro para eu reformar a escola em janeiro, para os meninos chegarem em fevereiro, a escola tá bonita, organizada. A gente saía lá para março, abril, vou mexer com obra, com menino. Então, isso aí para mim era um grande desafio. E também as amarras pedagógicas, sabe? Eu vou te falar um exemplo, que aí a Milena tem até participação nisso, eu acho que ela nem sabe. Em 2016 a gente tinha o PD, projeto, como é que é? Parte diversificada, que hoje seria mais ou menos as trilhas. Então seria aquele dois horários que cada escola tem autonomia para colocar uma aula. No 404, e não foi ideia minha, foi algo que já vinha lá de trás, tinha o projeto Geração. Gerar ação, que é o menino entender nessas aulas o que é o PAS, o que é o Enem, o que é um estágio, o que é um trabalho, né? O professor Stil, que tem uma participação muito grande, é histórico também, depois é bom até vocês convidarem ele. Histórico. É professor lá no 76, ele é criador desse projeto junto com o Hélio. Cara, e assim, chegou lá, início do ano, a secretária falou, não, você vai pegar esse projeto, o PD, você vai dar 2 aulas para todos os professores, você vai acabar com o projeto. Eu falei, eu não assino essa modulação. E aí, deu mídia, porque faltou professor, faltaram alguns professores. Tipo assim, 1 mês de aula e faltava 6 professores. Porque eu não assinei a modulação que eles queriam. E aí a Milena deu entrevista, falando que estava faltando professor. E eu falei também, aí eu fui chamar na Secretaria de Educação. E assim, conclusão, a gente brigou. 1 semana depois, todos os professores estavam lá. Mas o que eu quero dizer são essas amarras, que às vezes você quer fazer um projeto legal, você quer fazer, aula de redação, laboratório de redação que tem no 102, um laboratório de robótica, um laboratório de ciências, de química, de biologia. Você não tem gente para fazer, ou às vezes tem até um professor. Por que não pode liberar esse professor e chama outro para dar as aulas ali, né, regulares? Então essas amarras e a questão financeira, eu acho que são os principais desafios. Lá de trás, na época que eu estava, e eu acredito que até hoje permanecem, né? Não avançou tanto. Eu imagino que seja algo que realmente essa burocracia ela trava muito todo o processo pedagógico, né? É zoado esse rolê. E como ser responsável pela pasta de educação? Então, que aí, de desafio? Dessa trajetória, aí me tornei candidato, tudo. Aí a deputada Jaqueline reconheceu o meu trabalho, né? E também a votação, né? A votação até expressiva, né? Também a gente tem que se valorizar, né? Primeiro Valorizar pleito já, de voto. Igual um Arrascaeta, cara. Foi uma aquisição muito grande pro time. Brincadeira, gente. O passo foi caro, foi caro. E então recebi esse convite com muita felicidade, porque assim, acaba que quando eu saí da direção, eu estava falando antes, né? Beleza, eu gosto de dar aula, gosto de ser professor também. Só que eu acho que a minha natureza, aí voltando lá ao piauiense, eu gosto muito dessa parte de articulação, de conversa, de debate, de articulação política, de gestão, né? E eu estava meio enferrujado, porque já fazia 9 anos que eu estava fora da gestão, né? E eu recebi esse convite da deputada, né? Eu analisei também, conversei com a esposa, né? Porque acaba que a gente também tem, né? Pô, tem que rodar nas cidades, tem toda uma questão, horários, tem uma vidinha. A gente tem uma vidinha ali bem organizadinha, né? E aí dá uma certa bagunçada nisso. E aí eu recebi com muita felicidade, agradeci demais e aceitei o convite, né? Então meu trabalho é o quê? Visitar as escolas, principalmente, né? Visitar as escolas, dialogar com gestores, com professores, com alunos também, levantar essas demandas, essas necessidades ou esses projetos que as escolas têm. Toda escola tem projetos maravilhosos e muitas vezes falta o quê? Um apoio, né? Uma emenda que você pode fazer um estúdio como esse, você pode apoiar um projeto, sei lá, um sarau como a gente tinha no 404. E um sarau a gente gastava ali 6, 7, 8 mil reais para montar a estrutura, os materiais. E às vezes a escola não tem isso. Olha a dificuldade que as escolas têm. E hoje a gente tem um mandato, que a deputada gosta de chamar o lema é esse, mandato compartilhado. A gente tem um mandato, principalmente na nossa região aqui, Santa Maria e Gama, para ser um apoio para as escolas. Nós vamos atender todas as escolas? Não, porque a gente tem 90 escolas. Nós temos quase 90 escolas em Gama e Santa Maria. Então a gente não vai conseguir mandar 100 mil, 150 mil para todas as escolas. De acordo com o tamanho, com a prioridade, com os projetos, com as parcerias que a gente vai tendo. Então eu estou muito feliz, é um trabalho assim, que eu estou me realizando muito, sabe? De ouvir os colegas,
muita gente que eu nem tinha mais contato, os gestores, os professores, estou conversando com essa galera. E aí eu vou fazendo esse levantamento, levo para o gabinete, né? A gente faz uma triagem, aqui a gente consegue. Porque assim também o gabinete, né, o mandato, tem uma previsão orçamentária no ano. Porque também tem que atender a cultura, a saúde, outras demandas da cidade. Né? Então é um mandato muito voltado para o social. E dentro do social nós temos a área de educação, que agora eu tá assim, focado em mim, né, como coordenador. E aí meu trabalho é esse. Cara, legal, porque, por exemplo, a princípio eu tinha muitas dúvidas do que faz uma pessoa responsável pela parte de educação. Mas desse contato direto com a escola, né? E o bacana é que a gente entende que não existem, por exemplo, às vezes a escola fica chateada, tem uma porrada de escola, tem uma porrada de demanda, tem outros setores da sociedade que também precisam dessa ajuda. Então, é um trabalho bem cansativo, viu? Eu cansei aqui só de parte de visitar as escolas e falar com todo mundo. Eu falei, eita, meu carisma talvez não durasse mais de 23 horas. Duas escolas. Mas como o 102 chamou o Ricardo, 102 é prioridade, 102 né? é prioridade. Nas emendas. Tá gravado, né? A lista do que a gente quer, a gente vai te enviar já. Daqui a pouco, contrato verbal, tem testemunha, valor jurídico, né? Então, fechou. Então já passou já R$500 mil já. Vocês querem mais? Pô, aí... Mas o trabalho é muito interessante, cara. E assim, eu tô gostando muito, né? Porque... E aí, assim, cara, assim, eu até tava pensando, pô, tô ouvindo muitos gestores, que pô, o cara tá ali na ponta, ele sabe todas as dores, porque ele já é o ponto ali entre alunos, estudantes, professores e tudo. Mas eu também quero fazer uma forma, criar alguma forma de escutar também os estudantes. Que é importante também, né? Projetos que o próprio estudante tem. Sei lá, cara, tem um grêmio estudantil, eles precisam, sei lá, fazer saídas culturais. Cara, às vezes é uma emenda ali de 20 mil por ano, que não é quase nada. E você apoia, sabe? Sei lá, passeio para esses meninos, eles vão fazer um monte de coisa com um recurso que é pouco, né? Então, assim, o mandato tem essa preocupação também de apoiar muito projetos pedagógicos. Então, o professor tem lá um projeto cultural e ele ali tal, e ele tá lutando e não consegue, porque a escola não dá conta, o PEDAF não dá conta. Às vezes ele vai lá, ô Tom, ou outro diretor, né? Cara, será que a deputada lá consegue uma emenda de 15 mil, 20 mil, 30 mil, que não é muito, né? E você apoia aquele projeto e vai ter uma repercussão enorme na escola. Você vai poder realizar coisas, sabe, muito grandes. Na época que eu saí até 2016, estava começando essa questão das emendas parlamentares, né, que são recursos que os deputados mandam diretamente para a escola ou para a regional de ensino e executa esses apoios aí, executa essas emendas. E eu praticamente não peguei no finalzinho a gente conseguiu fazer uma arquibancada na quadra, que é o sonho de todo ensino médio. Inclusive o nosso. 102 e todos os ensino médio, praticamente eu não conheço nenhum os ensino médio que tenha cobertura, porque geralmente são quadras maiores, poliesportivas. Aí que tá também, eu como, digamos assim, o assessor da educação, eu vou falar para deputado, nós vamos ter que chegar lá no governador, vamos ter que chegar na secretária de educação, vamos ter um olhar pelo ensino médio, né? Porque assim, cara, pensa só, as escolas de ensino médio do DF, acho que são 70, 80. Se cada ano o governo colocar assim, ó, eu vou cobrir cada ano, sei lá, 20 escolas, né? 20, 30 escolas, ao final de 4 anos ele cobriu tudo. Tudo pronto. Sabe? E é importantíssimo, porque não é só para a prática esportiva, para os projetos da escola, festa junina, integração com a comunidade. Professor, dentro dessa fala ainda, eu acho muito interessante quando você fala que vai atrás também dos alunos. Afinal, nós somos professores por conta desses alunos. Metodologia ativa é isso, é o estudante... Aluno não, né? O estudante é o centro do processo de ensino e aprendizagem. Como que esses meninos, os professores, a gestão pode chegar até o mandato da deputada com o seu auxílio? Tem algum canal específico onde a gente pode acessar, conversar, apresentar uma demanda para a galera que está assistindo a gente? Como pode fazer para contatar vocês? Então, é muito simples. Primeiro tem os canais oficiais, o telefone do gabinete, só que é algo muito formal. Hoje, os jovens, e nós também, que somos jovens, né? Você utiliza o Instagram da deputada, que é @JaquelineSilvaDF. Você pode entrar lá direto no direct, e você manda a demanda, certo? Ou ter contato com algum assessor, ou comigo mesmo no meu próprio Instagram também, professor Ricardo Rocha. Né? Mas sério mesmo, lá no gabinete, né, a gente recebe isso, tem um setor responsável por receber essas demandas, tanto é que a gente tem um sistema próprio, a gente criou um sistema mesmo de informática,
que a gente recebe essas demandas. Ah, é saúde? Então vai para o assessor lá de saúde. Educação vai para o professor Ricardo. Então eu recebo, até no meu e-mail, vai para esse sistema e o sistema manda para o meu e-mail. Então eu vou dar prosseguimento. Ah, essa aqui é um pedido de uma emenda. Então beleza, vou visitar lá a escola, vou ver quanto que é mesmo, verificar mesmo, né, a necessidade. E aí a gente faz o contato dentro do gabinete, faz o encaminhamento dentro do gabinete. Fecha com a deputada, com o chefe de gabinete. Então assim, não é uma coisa burocrática. É algo simples, você entra no Instagram, você manda, né? Basicamente é isso. Eu acho que é o mais fácil, né? O Instagram, né? E uma estrutura que funciona. Né? Funciona, a gente recebe as emendas, essas demandas e encaminha. Aí faz um encaminhamento. Claro, tem aquela burocracia, né? Ali, porque, por exemplo, uma emenda, em geral, ela do pedido, do ofício que tem que ser feito, né? Pro diretor, para uma pessoa mesmo, de uma escola, de uma instituição. O trâmite legal gira em torno de 60 dias. Então, são 2 meses para ela ser executada, né? É bom falar que não é do dia para a noite, né? Para as pessoas não pensarem em ineficiência. É um processo. Isso, é um processo, exatamente. Porque às vezes a pessoa, não, então eu vou pedir aqui, vou falar com o professor Ricardo dentro de um mês. Não, tem um processo legal, porque vai para o GDF, é outro poder, né? A gente está no poder legislativo, então tem que ir para o executivo, Secretaria de Educação, Secretaria de Economia, ver o recurso se está disponível, tem que publicar uma portaria. Tudo isso, gente, essa burocracia é para ter o máximo de controle possível, de transparência, os órgãos de controle, né? Não é assim, eu vou mandar aqui... Não, tem que ter um projeto também estruturado, né? Porque às vezes a pessoa... Não, manda aí 300 mil aqui. Não, você tem que ter um projeto. Para que é mesmo? Né? Um projeto estruturado. Tudo isso facilita muito lá nas engrenagens da Secretaria de Educação, Secretaria de Economia e no próprio mandato para ter a liberação. Mais fácil, mais rápido vai sair. Certo. Então, nosso meio milhão ainda não chega agora, tá, pessoal? Vai demorar um pouquinho. 2 meses. 2 meses do prazo. Um pouquinho. Professor Ricardo, acho que a Milena concorda, se a gente fosse ficar falando de educação aqui, a gente podia ficar falando 2, 3, 4 horas seguidas, mas o senhor tem compromisso, a gente sabe da sua agenda, a gente também tem que dar continuidade. A gente parte aqui para o nosso momento final. A gente está estourando quase 40 minutos de programa. A gente vai fazer algumas perguntas. O professor Ricardo, ele estuda tanto que ele trouxe uma colinha, tá, pessoal? Então a gente vai tentar mudar algumas perguntas aqui desse momento final para pegar ele de... Ele falou que não posso gaguejar. Ele fala muito bem, basta olhar lá no Instagram do professor. Fiquei com medo das últimas perguntas aí, cara. Aí, mas Milena? Essas que são interessantes de serem rápidas, a gente já pode até pensar em mudar algumas aqui, né, Milena? Eu fiquei com medo de ser igual o ex-ministro Sérgio Moro, que perguntou qual livro você leu. Não, eu gosto. Qual tipo de biografia? Aí o Pedro Bial perguntou, mas qual foi a última? Aí gaguejou, que ele já gagueja de forma assim. É natural, gaguejar. E aí ele ficou daquele jeito. Eu falei, deixa eu anotar um aqui, que pra mim... Você é biografia, eu vou pegar aqui. Qual foi aquele também que errou o nome do... Que usou o nome da carne, da cáfita? Nossa, velho, foi mó balaio, me esqueci o... Da cáfita, que é é o ministro da Educação, o Van Traub, não sei o que, Van Traub. Exatamente. Eu leio e vários erros de português nas postagens dele. Ainda bem que a gente tem uma pessoa que é professor, que é da educação, que é diretor, que está hoje responsável pela parte de educação da deputada, então a gente não vai ter esse problema, tá, pessoal? Sim. Então vamos lá, Milena, mandar umas perguntas aí pro... Mas o Ricardo... Acho que a gente podia tomar esse papel dele, né? Não, mas a gente... Isso aqui pode pegar. A gente muda algumas aqui, essa aqui é legal, porque não tem como, é massa, porque é uma referência. Tá, já pensei em uma aqui pra começar. Ele não quis ficar na saia justa e deixou a gente na saia justa. Vim preparado. A gente resolve. Mas começando com uma bem fácil, então. Um professor, um livro. Eu queria, então, um livro que é o seu favorito, aquele que você nunca esquece, e um que você indicaria pra galera que tá lendo. Que às vezes o que a gente mais gosta não é o que a gente quer indicar pra alguém. Eu vou falar igual lá do Maquiavel, o Pequeno Príncipe, né? Igual aquele advogado. O Maquiavel. Cara, eu adoro política, né? Então, pra mim, o Príncipe é um clássico, né? Mas, cara, nos últimos tempos, e aí eu tô acompanhando muito, eu sou da filosofia, mas eu tô, assim, muito... Rapaz, é só uma palavra, né? Pode agora ficar à vontade, eu gostei do mídia da reflexão. Eu tô pensando muito sobre economia. Porque assim, cara, a gente é criado com aquela ideia de que o grande problema do Brasil é a corrupção, que todo mundo é corrupto, nós somos corruptos, os políticos são corruptos, o Brasil não tem jeito. E eu descobri há poucos anos pra cá que
não é o grande problema brasileiro. Isso aí já é um subproduto do grande problema brasileiro, que é a desigualdade. E aí eu tô lendo muito o Gessé Souza. Muito bom. Porque assim, que não é uma linguagem tão técnica, né? Não é denso, né? Não é denso, mas você... Cara, eu fui entender o que é classe média, porque eu ouvia, a gente lia lá a Marilena Chauí falando, eu odeio a classe média. E eu falei, mas o que é a classe média? Eu sou ou não sou classe média? A classe média é elite ou não é? E aí, cara, o Gessé Souza, pra mim, resolveu todas essas grandes questões de anos que eu ficava pensando. Então é um tema que eu estou aprofundando muito. Então eu li, por exemplo, eu comprei alguns livros do Thomas Piketty, que é um economista francês, que a questão principal dele é entender a desigualdade. Né? E eu comprei um livrozinho agora, Natureza, Desigualdade e Cultura. Né? E ele fala exato, tem uma parte técnica, mas eu tô finalizando esse livro e para mim resolveu essa grande questão, cara. Aí ele fala, por exemplo, só rapidamente, né? Ele fala, por exemplo, da Suécia. A Suécia até os anos 80 era um país desigual igual ao Brasil. Os caras fizeram um pacto. Cara, aí vem a política, a social-democracia. Nós precisamos pactuar aqui socialmente que nós temos que combater a desigualdade. E qual é a grande questão? Políticas públicas voltadas para as pessoas que tinham menos recursos. Mexer nos impostos, justiça tributária. Sou da educação, sou professor. Gente, mas vou falar um negócio polêmico aqui. Gostamos. Não é a educação que vai transformar o Brasil como a gente pensa que ele vai ser transformado. A grande revolução seria, sabe o quê? Uma profunda reforma tributária. O imposto tem que ser cobrado aonde? Na renda e no patrimônio. Não sobre o consumo. No Brasil é o contrário. Por isso que nós que somos da classe média baixa, somos trabalhadores, o nosso salário vai tudo. Por quê? Porque a gente consome aquilo que a gente ganha, a gente consome. E o imposto está embutido no consumo. Você pega os países aí que são mais desenvolvidos, que não são socialistas, gente, são capitalistas, que tem uma igualdade, ou vou falar o contrário, tem uma desigualdade muito menor que a nossa, por conta dos impostos. Quem ganha mais, paga mais. Isso é justo. No Brasil, nós temos... Aí eu vou puxar o Darcy Ribeiro. Nós temos uma elite tão atrasada, tão mesquinha. E aí, pra mim, é o cara, o Darcy Ribeiro, com o Paulo Freire, são os caras, que nem isso, velho, os caras deixam. Todo país tem uma elite. Tem. Pode ter, também não sou nem muito contra. Pode, tem lá, os caras acham que é elite, faz, seja. Mas, meu amigo, calma aí. A riqueza tem que ser distribuída, meu amigo. Renda tem que ser distribuída. Você ganha mais, você tem que pagar mais. Cara, o cara ganhar 100 mil reais, pagar 15% de imposto de renda, nós professores pagando 27,5%, é justo isso? Então, assim, então a minha preocupação é essa, os livros que eu tô lendo são nessa linha aí. Eu vou pegar todos que ele citou, tá? Já adorei esse papo, porque eu falei que queria ter essa aula, tá vendo? Muito foda. Eu vou Obrigado. pegar a foice e te entrego o martelo. Tomás Piketty. Cabra é bom. Pode deixar. A gente vai pegar a edição, vou anotar e vou atrás desse ano de literatura. Me deixou animado. Eu vou pedir a ajuda do Ricardo, que amanhã eu tenho uma prova de introdução à economia. Isso. E o Ricardo vai me ajudar. Bom, eu vou para uma outra pergunta que não tem aí, mas vai ser tranquila, que é um filósofo ou uma filósofa? Cara, pra mim, tá tatuado aqui, amor fati, Nietzsche. Nietzsche. Não poderia... Na minha história, no que eu penso, não poderia ser diferente, Nietzsche. Errou, era Karl Marx. A resposta era outra. Tá renovado. Deixa eu ver então aqui. Uma que vai fugir também disso aqui um pouquinho. Você já falou ali do Arrascaeta, presumo que você seja flamenguista. Graças a Deus. O que não é muito adequado para esse podcast, mas a gente dá continuidade. Não tô brincando. Não, eu vou mandar uma que tá aqui ainda, a princípio é legal. Já que você citou Nietzsche como um filósofo, um educador, uma educadora que te inspira. Sem ser Paulo Freire. Sem ser Paulo Freire. Cara, pra mim é o fundador da UNB. Olha que interessante, eu não estudei na UNB. Eu não tive oportunidade. Eu estudei no seminário e tudo. E até porque a minha geração, não sei o Tom, vocês são mais jovens, né? Eu tenho 43 anos. Cara, no meu ensino médio, não tinha pais. Não, tinham pais. Mas mesmo assim, você tava disputando com a galera do Marista, do Objetivo, do Galois, etc. Então, assim, a gente não tinha tantas oportunidades como tem hoje.
Então, assim, a minha história é um pouco assim, depois que eu fui para católico, era todo filho de trabalhador. Trabalhar durante o dia e pagar a universidade à noite. Então, muito era isso, né? Então, assim, para mim, o Darcy Ribeiro, que foi fundador da UNB, cara, assim, para mim, o cara... Eu me espelho... Não é que eu me espelho, que eu vou ser... Não é isso, não. Mas, assim, de entender o Brasil, de entender a educação, de entender a política, de entender essa desigualdade, é o Darcy Ribeiro. Massa. Gosto muito dele. Um filme. Nem adianta ler que não tá aí. Ainda estou aqui. Pô, gente, tá agora, né? Ele viu o episódio do Simpro, Eu tinha ele assistiu o certeza. episódio. Não foi? Eu roubo essa aí também, não. Certeza Bom, que Eu tinha ele assistiu. certeza. Um filme. Cara, agora sim, de supetão. Eu gosto muito de filme de suspense, cara. Sabe? De suspense, assim, eu comecei... Vejo um monte de... Cara, assim, de supetão, eu assisti o quê, cara? A Ilha do Medo, A Ilha do Medo, com o Leonardo DiCaprio. A gente esquece o que a gente assistiu, o que a gente leu. As Linhas Tortas de Deus, Os Suspeitos. Pô, só filme... Eu adoro o suspense. A minha esposa tô lá... Aí tu gosta de... Não, não é de medo, é de suspense. Eu gosto de ter toda uma... Cara, um que eu gostei muito foi Fratura. Pô, eu já falei um monte de Fratura. Aí eu não vou procurar. Porque entra a Não questão da memória, do alcoolismo, o cara que era alcoólatra, que ele tinha todo assim, envolve o filho, uma questão lá com o filho. Não posso dar spoiler, né? Assim Spoiler é perigoso. Então, assim, eu gosto muito de filmes De suspense. Ainda estou aqui, pô, isso aí foi demais, né? Foi muito... É clichê. Tá né? batido. Tá Aqui no batido. podcast tá batido. É a terceira pessoa que fala isso. Mais um filme que, pra não dizer que eu tô fugindo das minhas origens filosóficas e políticas, é Do Outro Lado do Rio. Sabe que filme é esse? Não. Eu assisti esse filme, acho, em 2006, 2007, que era sobre o Che Guevara. Era um filme que me veio agora. Você falou do Karl Marx, eu falei, pô, tem que... Vou dar uma carteirada. Não posso ser tão filosofia. pragmático não. também, né? Eu tenho que ir lá no... Nas minhas origens. Pra gente de humanos também serve aquele A Onda, né? A Onda? Todo professor de Trabalhei... filosofia. Assisti ele na escola. É. A Onda, Todo mundo tem que A assistir Onda. A Onda. Uma banda, uma música, uma cantora, um cantor. Tira a música, só banda ou cantor ou cantora. Então, cara, eu passei minha adolescência no seminário. Então, assim, quase que eu não... minha geração, pô, Brasília, os caras gostam muito de rock, de tudo. Eu gosto muito da Legião Urbana, mas assim, eu vou falar um cantor que também estudou filosofia e eu assim, eu admiro demais, que é o Belchior. Adoro o Belchior. Quando você Tem uma falou do camiseta dele, tem coisas... Eu fiquei pensando, gente, ele vai mandar, sei lá, o padre Fábio de Mello. Não, eu ia falar o Padre Zezinho, pô. O Padre Zezinho é clássico, né? O padre Zezinho. Pô, o Padre Zezinho tem mais de, sei lá, 800 músicas gravadas. Ele tem muito mais que o Roberto Carlos. Não, pô. Aí vocês não vão saber que é um cara bem de aquela fé bem enraizada, que é o Zé Vicente. Vocês não vão ouvir. Ele é um cearense que tem músicas assim, que ele junta a questão da fé cristã, do cristianismo, com a libertação. Entendeu? Então, assim, a libertação mesmo, política, é emancipar o sujeito através do cristianismo. Perdão, o nome é? Zé Vicente. Zé Vicente. Zé Vicente. Depois vocês procuram aí no YouTube, aí Joga vocês no vão Google aí, ver. É galera, um Zé cearense, o cara, pô, bem interessante mesmo, né? Quando o Ricardo falou de libertação, eu tava com a cabeça em exorcismo, coisas do Não, tipo. teologia da libertação, né? Porque senão o povo vai achar que eu sou de outra linha, né? É bom explicar, né? Teologia da libertação, Frei Beto, Leonardo Boff, o Papa Francisco, ele não assumia que era de teologia da libertação, mas os atos dele na igreja foi de muito acolhimento à diversidade. As Júlio pessoas, Lancelotti. Júlio Lancelotti, que é a encarnação da mensagem meio da teologia da libertação, né? Não é porque as pessoas acham, é porque esse povo ama a pobreza. Não, não é que ama a pobreza. A gente não quer... É uma tradição que quer o quê? Que o pobre, o Dom Helder tem essa frase, né? Quando eu dou comida aos pobres, me chamam de cristão. Quando eu pergunto por que tem a pobreza, me chamam de comunista. É isso. Frase massa, né? Eu sei. Gostei. Mais um aí? Vamos. Um lugar. O Gama. Quem ama... Mora no no Recanto. Gama. Não. Errei. É que eu não sou O do Gama, Gama, gente. cara, eu adoro o Gama. Sério mesmo. O Gama. Adoro o Gama, cara. Um lugar é o Gama. Você fala, você quer morar...
Quando aposentar, ir pra praia, negócio de praia, moço. Você fica 3, pra 4 prainha. meses sem. Vai pra prainha aqui, moço. Vai nos clubes aqui. Não, Gama, velho. Vou aposentar, eu quero ficar no Gama. Um sonho. Cara, um sonho eu vou trazer pra nossa área de educação. Eu queria que as escolas, vou ser específico, que as escolas de ensino médio fossem mais plurais, mais diversas, mais livres, que a Secretaria de Educação não engessasse tanto o currículo, as escolas tivessem mais liberdade. Para quê? Para potencializar o sonho dos estudantes. Gostou? Eu fiquei aqui Poético. arrepiado com essa aqui agora. Essa foi muito O boa. que a gente fez lá no 404? Que era uns. Não era todo mundo que queria. Mas aqueles que queriam se sentiu ali, caramba, meu irmão, eu tô no lugar certo, eu vou me preparar, vou chegar na UNB. Pra quê? Para o filho do trabalhador ter possibilidades sociais e econômicas mesmo, o cara ter um emprego melhor, para ele ir além do seu pai, da sua mãe, sabe? Ser doutor, ser um mestre, como a Milena é mestre, sabe? É isso, cara. No fundo, todo mundo quer ter uma vida bacana, ter um carro legal, uma casa legal. Não, a gente não quer socializar a pobreza, não. A gente quer socializar as coisas boas, que todo mundo possa ter chance de ter. Por exemplo, meus filhos... Pô, eu sou casado com uma professora, então acaba que a gente junta contra-cheque, né? E eu ainda sou 60 horas, né? Eu tenho 2 matrículas. Cara, eu quero que o meu aluno, que é filho de um empregado doméstico, de uma diarista, tenha as condições... Não que nós sejamos salário tão lá em cima, mas que tenha condição de ter as oportunidades, o capital cultural e social que meus filhos têm. Eu acho que é isso que a gente tem que sonhar, né? Eu mais nem pergunto depois dessa resposta aí. Sei que pra mim Mas sensacional. é isso. A gente, falando em termos marxistas, a gente quer estrutura, né? A gente quer alcançar a superestrutura, mas a superestrutura quer que a gente continue como estrutura. A educação, a economia são formas de a gente fazer essas alterações, mas a gente tem amarras ideológicas, né? Que através da educação a gente consegue desfazer e a gente consegue sim fazer com que o filho do trabalhador seja mestre, seja doutor, seja o que ele quiser. Mas lembrando que não é assim no contexto do liberalismo, né? De que a gente tá livre. Não, mas é lutando contra as amarras sociais que a superestrutura traz pra gente, né? E eu acho que isso foi muito específico. Mas a culpa é do Ricardo, ele que me fez ter esse Tá pensamento. vendo? O culpado tá aqui. Então, uma última pergunta, professor Ricardo. Um podcast educacional e muito cuidado com a resposta, caso contrário você pode ser cancelado. Tem aí. resposta certa também. Tem. Horário vago. Professor, Melhor podcast. vou entregar aqui pro senhor uma lembrança nossa de 102, para que Cara, você possa Obrigado, viu? lembrar aí do nosso trabalho. Na hora que Vou estiver abrir aqui o separando a presente, emenda, né? ele vai estar lá bebendo água com a chazinho nossa ali. caneca. Café, o chá, a coca já vai ser aqui dentro já, viu? Aí, ó. Então, rapaz, olha aí, gente. Horário vago, ó. Tá vendo aí? Podcast mais importante da educação, meu amigo, do Gama Santa Maria DF. Trouxemos o professor Ricardo, é claro que ele vai ser Parabéns bom, pra né? vocês, claro. gente. Parabéns pra vocês, projeto maravilhoso, é isso aí. Entendeu? Juntando aí, né, a vocação da escola, da região mesmo, estudantes, professor, direção, né? Caminhando junto aí, muito bom. Parabéns. Vocês são de parabéns aí, Tom. Professor, queria muito agradecer o papo. Depois, para falar a verdade, como eu não... Por exemplo, a minha atuação é aqui no Gama, mas eu sou mais voltado pro Recanto das Emas, então depois que eu fui conhecer teu trabalho, em decorrência do podcast, tem mais um fã relacionado ao teu trabalho, a tua fala hoje realmente materializa isso, o que você pensa de educação, então é um prazer recebê-lo, compartilhar com a gente esse conhecimento. Muito obrigado pela Valeu, participação. obrigado, Alexandre. Prazer em conhecê-lo. Já conheci a Milena, Maria Fernanda. Repete o Instagram pra galera aí, pra galera seguir o professor Ricardo pra... Rapaz, eu vou falar primeiro da minha deputada, né? Isso, Que por eu favor. sou assessor a professora deputado e dele. até porque A vocês deputada podem Jaqueline. mandar demandas para Sim. o... E eu vou estar lá também respondendo, dando o feedback, retorno, né? Falar né, na Português. Português. Da deputada Jaqueline Silva @ Jaqueline Silva DF. E o meu é professor, tudo junto, viu, gente? Tudo junto, minúsculo lá, sem... Como é que é aquele... Underline. Underline, negócio aí não. É professor Ricardo Rocha. É grande, mas é possível escrever lá. Você vai achar. Você vai achar, só tem eu lá. Milena, por favor, pode fazer o encerramento. O professor Ricardo foi seu diretor. É todo seu. Vou agradecer, professor Ricardo Rocha, por ter vindo. Assim, eu tô muito feliz por esse podcast. O Tom falou que eu ia chorar, eu falei que eu não ia chorar, tô aguentando até o final. Porque é uma honra, né, ter o professor aqui, que foi diretor de um momento tão importante da minha vida, né, que
Claro que nós tínhamos os professores, mas a gente sabe, né, que a gente precisa de gente boa coordenando os professores, que encabeçou projetos que mudou a história da minha vida, história da vida do meu noivo, história da vida dos meus amigos, que a educação, ela transformou o meu local social, né, me tirou de um determinado local. Eu vim de uma família que ninguém tinha ensino superior, ninguém tinha pisado na UNB. Depois de mim eu tenho primos que entraram, minha sobrinha. Então, a minha entrada na UNB mudou o meio, né? Mudou o meu meio social. Agora a gente tem ensino superior, né? Agradecer muito a sua vinda, foi muito importante pra gente. Eu acho que o nosso público também vai gostar muito de te ouvir. Eu acho que o professor Ricardo devia sentar nessa bancada como entrevistador. Ruim é que a gente perde o nosso emprego. Né? Acho que... Ele A gente troca. Não, Um dia eu vou que- pra Jaqueline Silva, você vem pra cá. Não, eu que quero. Então a gente reveza. Não, é Batidão, filosofia visitar com- as- Fala os três. Não, filosofia com Fica filosofia. você, ele ali, a Jaqueline aqui, ele lá. Não, a gente vai tá... trazer agora a deputada pra poder conversar também. Sim, vamos trazer a deputada aqui. A gente Fica o falar convite da pro trajetória. deputada Jaqueline Silva. Agora a gente quer a senhora aqui pra conversar. E aí ele fica ali, ó, apanhando aqui. Não, o Tom não entendeu. A gente tava falando da gente trabalhar no lugar do Ricardo, ele vir pro nosso. Ah, É um pouco pior a proposta. O terceiro Vamos ano, o ralar H e demais. L não vão deixar, não. Não sei se esses jovens vão aguentar, Tom. Esse povo mais jovem, não sei, vai ser muito problema. Então, professor Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Nossa galera que curtiu a gente, muito obrigado pela participação. Se inscreve, curte, comenta e valeu! Tchau, tchau. Valeu, gente.